Elias tinha tanta intimidade com Deus que ele não usa a frase célebre, assim diz o Senhor. Ele disse, segundo a minha, Deus olhou lá de cima e disse assim, tranca tudo que é de torneira. Por que, Jeová? Porque quem tem raiz comigo falou lá embaixo. Trava tudo. Aí travou tudo. Choveu alguma coisa durante 3 anos e 6 meses? Então ele alcançou o objetivo proposto pela mensagem. Ele alcançou sucesso. Diga comigo, sucesso. Agora entenda isso. Sucesso nos dá asas. E a gente precisa tomar muito cuidado com o sucesso, porque quem não sabe voar pode cair. Aí diante do sucesso estabelecido por causa da mensagem, porque Elias agora aqui se torna um pregador conhecido em todo Israel. Até então ninguém sabia quem era ele. Tinha raízes em Deus, a mensagem é bem sucedida. Aí agora Deus vai dar asas a Elias. Mas olha o que é que Deus vai dizer para ele assim. E veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Escute isso, versículo de número 3. Uma ordem, diga comigo, ordem. Está aqui, está colocando aqui, bota aqui o versículo 3. Acompanha comigo. Olha o versículo 3. Retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, na fronteira do Jordão. Diga comigo, uma ordem de Deus. Coloca o verso 4. E beberás da torrente, ordenei escute isso. Eu ordenei, não é vou ordenar. Eu já tenho ordenado aos corvos, que ali mesmo te sustente. Diga uma promessa. Verso 5. Foi, diga obediência. Verso 6. E os corvos lhe traziam, diga cumprimento da promessa. Então vamos lá, verso 3 a ordem, verso 4 a promessa, verso 5 a obediência, verso 6 a vitória. Eu vou repetir até você dar glória. Verso 3 a ordem, verso 4 a promessa, verso 5 a obediência, verso 6 a vitória. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Levante a mão dessa pessoa aí, levante. Eu estou sentindo algo de Deus aqui, meu amigo William Bonner. Levante a mão do teu irmão aí para cima, diga assim, ó, Deus vai dar uma ordem, mas Ele vai mandar a promessa. Diga, você precisa caminhar no propósito da obediência, porque você vai voar nas asas da vitória. Quem pega essa palavra? Quem pode adorar? Se essas palmas é para Jesus, mais forte. Uma ordem. Escute, meu amigo Bispo Mário Porto, Deus não pede. Não, sai desse negócio do cristianismo assim, o meu Deus está te pedindo. Deus não pede, Ele ordena. Quem manda é Ele, irmão. A autoridade é Ele. Quem sabe é Ele. Quem tem é Ele. Quem pode é Ele. Meu servo, por favor nada, é ordem. Deus dá uma ordem, saia daí. Aí Deus é tão bom que para nos incentivar a caminhar pela obediência, Ele diz assim, eu não vou dar só uma ordem não, eu vou liberar uma promessa. Já ordenei. Aí o versículo 5 diz assim, e ele foi, a obediência, porque é impossível se voar nas asas da vitória sem antes passar pelo propósito da obediência. Aí tem gente que já está com a boca mole, eu queria minha vitória, não sei por que não chegou. Talvez seja porque você esteja caminhando em outro caminho, a não ser o da obediência. É impossível se voar nas asas da vitória sem caminhar pelos propósitos da obediência. Olha para alguém e diz assim, é só obedecer. E olha só que coisa interessante, eu já tenho ordenado, guarde isso, eu já tenho ordenado. Não era que Deus ia preparar comida para ele, a comida já estava lá esperando ele sair de onde ele estava. Tá, deixa eu tentar te explicar aqui, para ver se sai um glória a Deus. Deus não prepara a bênção para crente, Deus prepara o crente. Pastor Antônio, não é que Elias ia chegar lá e ia ficar dizendo assim, ó,
Cadê os corvos? Não, olha o que Deus diz: eu já tenho ordenado. Quando Elias se movimenta para ir, os corvos estão assim, ó. Cadê Elias? Ou seja, o que Elias precisava já estava pronto. Ele só precisava obedecer, 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 obedecer. Bata no ombro de alguém e diz assim: o que você precisa já está preparado. Diga: só ouve e obedece. Eu vou dizer até você dar glória. E obedece. Só ouve e obedece. Deus está aqui. Deixa eu falar algo aqui, gente. Você precisa ouvir isso. Se você pegar o contexto, se você for estudar sobre a fauna, os animais, contexto animal da Bíblia, você vai ver que os corvos, eles representam morte. Corvos são aves de rapina e elas se alimentam de carne. Então corvos na Bíblia, abutres, representam morte. Aí Deus pega aquilo que representava a morte para dizer: você vai levar vida. Porque alimento na seca é vida. É Deus dizendo assim: eu pego aquilo que parece maldição. Está que nem uma irmã que passou por uma necessidade tremenda, havia perdido o marido, ficado viúva. Ela morava distante da cidade, morava num barraco. E ela passando por uma necessidade tremenda, mas não deixava de ir à igreja, não deixava de orar. E ela tinha 3 filhos pequenos, ela numa dificuldade tremenda. Chegou em casa, só tinha farinha e água. Ela esquentou, fez uma garapa lá, deu para os meninos chorando. Ela começou a clamar e dizer: Deus traz providência, Deus traz providência. Do lado tinha um rapaz que gostava de candomblé, né? de bater tambor, de macumba. E ele escutou e disse: essa crente está pedindo ao Deus dela. Já sei o que é que eu vou fazer. Entrou dentro do supermercado, fez uma feira bem grande. Quando chegou lá na porta, diz assim: quem mandou aqui não foi o teu Deus, não. Quem mandou aqui foi Satanás para você. Ela deu uma gargalhada, olhou para cima e disse: glória a Deus. Aí o macumbeiro disse assim: glória a Deus por quê? Glória a Deus porque quando o meu Deus manda, até o capeta obedece. Levante as 2 mãos. A sua casa não vai ver morte. O seu ministério não vai ter morte. Na sua família não vai ter morte. Assim diz o Senhor: toda maldição eu quebro para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus está quebrando morte lá. Enquanto você glorifica a Deus aqui, Deus está trazendo providência lá. Se prepare que você e a sua casa ainda vão entrar aqui na comunidade de vida dizendo: eu e minha casa damos glórias ao Senhor. Quem tem glória, quem tem palma, quem tem aleluia. Instrumento de morte Deus usa para a vida. Segunda coisa, só nos corvos, se eles eram aves de rapina. Se você pegar esse mesmo livro, capítulo 18, versículo 5, você vai ver que Acabe, ele vai chamar Obadias e vai dar uma ordem a Obadias. 18:5, meu querido pastor Dionísio Valente. 18:5 diz assim, olha, escute isso. Acabe diz: Obadias, anda pelas terras, procura os córregos de água e vê se vocês encontram erva, para que a gente alimente as mulas e os cavalos. Sabe o que a Acabe está dizendo? A Acabe está dizendo assim, ó: os animais estão sofrendo por causa da seca. Não era só o homem, era todos os animais. Então, se todos os animais padecem por causa da falta de chuva, ou seja, falta de alimentação, você acha que o corvo não está incluído, não? O corvo está com fome também. Mas o corvo tem disponível aquilo que alimenta ele, que é a carne. Mas ele não come, porque ele está debaixo de uma ordem. A natureza do corvo é uma natureza carnívora, sim ou não? Então o corvo está com alimento na sua mão, no seu bico. Um dia um jovem chegou para mim e disse assim: Alix, os corvos que alimentaram Elias carregavam a carne no bico ou nas garras? Eu disse: quando você chegar lá no céu, tu pergunta a Elias. Pelo amor de Deus, né, gente? Um dia, bispo, um varão chegou para mim e disse: Alixo, Eva foi feita de qual costela de Adão? A direita ou a esquerda? Eu disse: pergunta a Adão.
Chega lá e pergunta a Adão. Eu não sei, gente. Mas eu sei que havia à sua disposição a carne, sim ou não? E por que eles, mesmo tendo a natureza carnívora, não se alimentam da carne que está ao seu alcance? Porque eles preferem obedecer àquele que deu a ordem do que satisfazer o desejo que está na sua natureza. Ah, quantas pessoas não conseguem voar na presença de Deus, porque satisfazem mais os seus desejos do que se submetem à ordem que já foi dada dos céus. É impossível se viver propósitos dando vazão aos desejos da minha carne. Eu preciso sujeitar os desejos da minha carne debaixo da autoridade que já veio dos céus. Só se sujeitando à obediência a Deus eu vou conseguir sobrevoar por todas as tempestades e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. A ordem, a promessa, a obediência e a vitória. Raízes e asas. Fundamentos e propósitos. Deixa eu concluir. Escute isso aqui. Olha o que diz o versículo 7 e o caminho. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou. A gente leu ontem a partir do 7. Você se lembra, irmão Arruda? Lemos a partir do 7? Aí o 7 diz assim, ó. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva. Escute isso aqui. Olha como a Bíblia ela é explicativa. Ela vai dizer que o ribeiro se seca. E por que o ribeiro se seca? Porque não havia havido chuva. Agora esse ribeiro estava matando a sede de quem? De quem lá estava. Quem é que estava lá? Quem? Não tenha medo não, pode gritar. Quem estava lá? Então Elias agora vai padecer por causa de uma profecia que ele mesmo liberou. Porque quem foi que pregou que não ia chover? Aí Deus, sabe o que Deus estava dizendo? Foi bom pregar, agora chegou a hora de viver. Deus estava dizendo, eu permito que o ribeiro seque por causa da palavra que saiu da tua boca, para você começar a entender que todo pregador que tem raiz, todo crente que tem raiz, precisa viver aquilo que da sua boca sai. Olhe para alguém e diz assim, cuidado com o que você canta. Diga, cuidado com o que você prega. Diga, porque qualquer dia desse o ribeiro seca, só para Deus provar você, só para ver a profundidade da tua raiz. Mas sabe o que é que eu gosto em Elias? Porque ele não sai, mesmo com o ribeiro seco. Ele só vai sair depois do versículo 8, porque e veio a palavra. Irmão, Elias era movido pela palavra. Você não vê, estudando a biografia de Elias, você não vê no capítulo 17 Elias chateado porque o ribeiro seca, mas você vê um Elias grato pelo tempo que ele passou jorrando. Como é que nós podemos identificar um crente que tem raízes, asas, fundamentos e propósitos? Escute isso. É quando ele consegue manter a sua fidelidade, mesmo quando tudo está indo mal. Porque dá glória a Deus com ribeiro, água, carne, pão, bebê. Todo mundo dá. É ou não é? Quero ver quando não tem nada na despensa. Carro quebra. Correu para pegar o ônibus, além do motorista não parar, passou numa poça de lama e dali. É quando você chega, o portão fecha. É quando você sai, o salto tora. É quando você vai, o cinto rompe, a calça quer cair, o cabelo. É quando as coisas começam a dar errados. Aí Deus prova a nossa fidelidade. Perceba que em nenhum momento Elias ele murmura porque o ribeiro secou, mas ele permanece em forma de gratidão até Deus falar novamente. Porque o que faz outra porta ser aberta não é a minha murmuração, é o quanto eu sou grato por aquela que mesmo fechada, mas eu sou grato pelo tempo que ela passou aberta. A minha mãe, ela tem uma mercearia, aqui chama de mercearia? Mercearia? Para os mais antigos lá no Rio Grande do Norte, a gente chamava de bodega. Eu sou da década de 80, né? Antes que vocês perguntem, hoje eu estou completando 42 anos, tá bom? 42 anos.
Eu sei que muita gente não acredita, mas deixa para lá. Eu sou do tempo, bispo, que se vendia óleo em retalho. Alguém passou por isso? Eu sou do tempo que chegava, irmã Neide, pastora Neide, a gente chegava para comprar feijão, dizia assim, meu avô era Valdemar, e ele tinha essa mercearia, seu Valdemar, eu quero meio quilo de arroz. Ele vendia meio quilo de arroz. Eu sou desse tempo. Então eu sou dessa época. Minha mãe herdou essa mercearia do meu pai. Minha mãe mora lá até hoje, aumentou um pouco, ampliou. Minha mãe tem uma mercearia. É a Cantina da Graça. É o nome dela, tá? Maria das Graças. Cantina da Graça. Aí eu me lembro que minha mãe, ela paga o INSS ela por fora, né? Porque ela é autônoma, paga por fora. A minha mãe passou por umas complicações com o nervo ciático. Ela ficou sem andar muito tempo. Tem problema na coluna, coração crescido. E ela fez alguns exames e ela começou a receber um auxílio doença. Ela recebeu durante 1 ano e 6 meses. De 6 em 6 meses ela ia com novos exames. Aí o médico dizia assim, mais 6 meses para a dona Graça. Por aí foi. Quando começou a pandemia, aí a minha mãe, milagrosamente, quando fez o exame do coração, não encontrou mais o sopro. A coluna dela deixou de doer e o nervo ciático diminuiu a inflamação. Então bateu de novo o raio-x, aí não tinha nada. E a igreja orando. Aí o médico chegou e disse assim, dona Graça, pelos seus exames a senhora está bem. Eu sei que a senhora é crente. Eu vou prorrogar ou não, dependendo da sua resposta, que eu vou lhe perguntar. E eu sei que crente não mente. A senhora está melhor? Perceba que diante da sua resposta eu posso cortar seu benefício. A senhora consegue viver sem o benefício? Minha mãe disse, doutor, primeiro, eu estou melhor. Segundo, a gente só não vive sem Jesus. Aí ela voltou para casa. O médico não deu, ele foi sincero, ele não deu. Ela voltou para casa, meu padrasto disse assim, e aí meu amor? Deu certo? Ela disse assim, fui cortada. Aí ele disse, misericórdia. 2 novos convertidos, vão fazer 2 anos ainda que é crente. Aí, misericórdia. Aí ele disse assim, como pode Jesus permitir uma coisa dessa? Aí Deus falou para minha mãe, diga para ele que não reclame porque a fonte secou, mas seja grata pelo tempo que ela passou jorrando. Aí minha mãe vende pão. Geralmente, bispo, ela vende 200 pães de manhã, 200 pães à tarde. Começou a vender 400 pães de manhã, 400 à tarde. Se passava o dia, vendia 10 refrigerantes, começou a vender 20. Aí Deus disse assim, ó, o crente que tem raiz, tem propósito, tem fundamento, eu faço ter asas. Ou seja, quando o crente é grato, mesmo no momento de dificuldade, eu abro outras portas para mostrar que eu sou Deus na vida dele. Você crê numa palavra profética? Levante a mão direita. Levante a mão direita aberta. Deus está colocando na sua mão uma bênção que não vai ser só sua, uma bênção que você vai compartilhar com quem está na direita e com quem está à sua esquerda, uma bênção que aonde você tocar, a unção que está descendo aí na sua mão, será uma unção de tanta prosperidade, que aonde você tocar com fé, Deus vai abrir, aonde você tocar com fé, Deus vai curar, e aonde você tocar com fé, Deus vai encher. Agora toque em quantas pessoas você puder, diga, receba que é de Deus, vá dando glória que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Pega essa palavra. Pegue essa palavra. Tem porta aberta, tem conquista, tem milagre. A igreja não vai rastejar. A igreja ela vai voar, 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 voar. Oh, aleluia. Ele só sai depois que Deus fala. Vai para onde agora? E eu concluo. Eita, está todo mundo abençoado. Aí ele sai, porque e veio a palavra do Senhor. Ou seja, não foi a palavra que me trouxe? Escute isso. Nem sempre as coisas dando errado significa reprovação de Deus. Às vezes Deus nos coloca em um lugar e nos prova. Aí tudo dá errado. Às vezes a gente imagina, será que Deus me trouxe para cá mesmo? Às vezes as coisas começam a dar errado, é para Deus dizendo, quanto maior for a tua prova, maior ainda será a tua luta. Sabe o que eu aprendo com Elias?
ele foi fiel a Deus enquanto tinha carne, pão e água. Não foi a palavra que levou? Ele só sai de lá depois que Deus fala de novo. Olha o versículo 8. E veio a palavra do Senhor novamente, Elias, dizendo: vá para Serepta, porque lá já tem ordenado uma viúva que te sustente. E a primeira coisa que Elias faz quando chega lá é pede o que essa mulher? Diga comigo: água. O ribeiro não seca no 7, mas Deus sabe onde tem água. Então eu vou repetir. Porque Deus manda Elias a uma viúva? Porque a viúva tinha. E qual era a necessidade de Elias? Água. É Deus dizendo: se eu permito uma porta se fechar, outra já está aberta para você entrar. Dá para entender isso? Então Elias vai. Porque Deus manda Elias a uma viúva? Porque já fazia quase 3 anos e meio de seco, ninguém tinha água, nem o próprio rei está buscando água para animal, mas a viúva tinha. Me pergunte como? Eu não sei, porque milagre não tem explicação. Milagre não tem explicação, só sei que a viúva tinha água. Elias chega com a necessidade de sede, e a necessidade dela é de pão. Perceba que ela está catando graveto para fazer um bolo pequeno, para que ela e o filho coma e morra. Ela está passando por uma grande necessidade. E quem chega na porta dela não é aquele que vai prover a princípio, é aquele que também está necessitado. Sabe o que é que Deus faz? Deus coloca 2 necessitados um do lado do outro. Sabe o que faz essa mulher receber o milagre de não faltar farinha na panela e azeite na botija? É porque ela, mesmo necessitada, para com a necessidade dela para ajudar a necessidade de outro. Isso aqui é um mistério. Quantas vezes o Senhor precisou abrir mão de recursos próprios para ajudar a necessidade de outras pessoas? É por isso que Deus olhou para o Senhor e disse assim: encontrei uma torneira e vou fazer com que jorre, e que ninguém consiga estancar ela. Porque quando o crente entende que ele não é represa, ele é rio. Irmão, você sabia que tem coisas que não é para você, mas vai passar por você para você abençoar outra pessoa? Aí quando Deus encontra alguém que tem um propósito como esse, ele diz: esse crente não vai andar, esse crente vai voar na minha presença. Como é difícil deixar de lado a minha dificuldade para ajudar a dificuldade de outro. Porque nós, quando estamos em dificuldades, parece que a gente só tem a capacidade de olhar para o nosso umbigo. A Deus está dizendo: aprenda a enxergar a necessidade do seu irmão, além da sua, porque da sua quem vai cuidar? Não, entenda, enquanto ela está cuidando da necessidade de Elias, Deus está fazendo o que com a farinha dela? Irmão, dá glória quem quer agora. Quando eu permito que os meus recursos sejam para ajudar aquele que é de Deus, porque Elias é de Deus, então ela está ajudando a obra de Deus mesmo com pouco recurso. Aí Deus diz assim: porque você se disponibilizou a ajudar aquilo que é meu, se preocupe que de você e da sua casa quem vai cuidar sou eu. Deixa eu concluir. Versículo 12. Traga-me água. Ela vai, perceba que ela não tem dificuldade, ela tem água. Mas quando Elias diz assim, aí já não é Elias, aí é o próprio Deus usando Elias. Perceba que no versículo 14, Elias não diz segundo a minha palavra. No versículo 14, Elias usa a frase: assim diz. E você leu comigo até o verso 16. O verso 16 diz assim, e se cumpriu a palavra do Senhor que foi falada pelo profeta. Entendeu que o profeta é só o canal, a palavra não é dele? Então, a água quem pede é Elias. Agora, quem pede o pão não é Elias. Quem pede o pão é Deus. Porque a água ela tinha. O que faltava para ela? Diga comigo: pão. Irmão, tudo que nos falta é importante. Quer ver uma coisa? Começo de mês, recebeu o salário, glória. Olha aí. Irmão, você quer arrancar glória a Deus de crente? Fala em salário e em comida. Olha aí. Porque crente não bebe, não fuma, não se droga. Era para você ter dado glória. Mas come, irmão. Crente come. Come que é uma benção. Mas perceba que quando o salário cai, olha, no começo do mês. O salário cai no começo do mês aí na conta do pastor Antônio. Eu digo: pastor Antônio, hoje você vai pagar uma jussara para mim. Sabe o que ele diz?
pago na hora. É ou não é? Agora quando o mês vai terminando, aí o dinheiro encurta. Pastor Antônio, hoje Jesus sai aonde? Aí ele diz assim, ó, estou sem tempo, vou para casa. Porque tudo que nos falta se torna importante. Porque geralmente quem tem um filho único, paparica ele. Até o menino com 22 anos, a mãe diz assim, meu bebê. Não é? Homem, eu com 17 anos, a mãe dizia, lá vai meu bebê. Mãe, para, mãe. E olha que eu não sou nem filho único. É negócio de mãe, né? Pai já era assim, ó, mais sério, mas também era cuidado nas coisas. Por quê? Porque tudo que nos é pouco, ou tudo que nos falta, se torna importante, gente. Perceba quando o tanque está lotado. Amor, a esposa, amor, quero pão. A padaria na esquina, o camarada entra no carro, pá. O tanque cheio, vai. Quando está ali, o sol da justiça aparecendo, que é a luz amarela. Amor, quero pão. Pode ver que ele vai saindo. A esposa até pergunta, vai de carro hoje não? Ele diz, quero caminhar. Por quê? Porque tudo que nos falta Perceba que Deus não pede água porque a água ela tem. Deus vai pedir aquilo que é Deus nunca nos pedirá algo, bispo, que não seja importante para nós. Você nunca se perguntou por que Deus é incisivo para Abraão? Gênesis 22, me dá o teu filho. Abraão pensou, opa, tem Ismael na jogada, né? Aí Deus, o teu único. Aí Abraão disse, sim, ainda posso colocar Ismael aqui como sacrifício. Aí Deus disse, a quem tu amas? Ou seja, o que é mais importante para tu. Aí para ele não ter dúvida, aí nunca parou para prestar atenção porque Deus é incisivo. Me dá teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaac. Eu não quero, porque Deus sabia que o coração de Abraão estava em Isaac. Deus nunca vai nos pedir algo que esse algo não seja importante para nós. E é interessante, não podia ser Ismael, porque Ismael é filho de Agar. Agar é egípcia. Então Ismael era metade hebreu, metade egípcio. E no altar Deus não aceita nada que seja pela. No altar tem que ser tudo. Então Isaac ele era todo hebreu. E Deus disse assim, eu não quero sacrifício pela metade, eu quero sacrifício inteiro aqui. Porque Deus não pede muita coisa de nós, Deus pede tudo. Porque com Deus ou é tudo. Está entendendo por que Deus? Porque geralmente nós colocamos também as expectativas naquilo que nós achamos importante. Aí Deus estava dizendo através do profeta Elias, me dá o pão. Perceba que ela diz assim, não, vive o Senhor. E eu concluo, vive o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Ela sabe que Deus vive, gente. Está aí o verso 12, ela começa falando de vida, vive o Senhor, mas ela termina falando de morte, vamos comer e morrer. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo, eu sei que Deus vive, mas eu já não creio que Ele possa intervir na minha situação. E Deus falou para mim, Deus falou comigo, quantos crentes não vivem assim? Vem para o culto, canta, até oferta, mas já não crê mais que Deus possa intervir na situação que ficou lá. Sabe o que é que Deus estava querendo dar a ela por intermédio de Elias? Deus estava querendo dar uma experiência a ela, que ela nunca mais rastejasse atrás de graveto. Você está entendendo porque essa festividade de 18 anos, Deus colocou esse tema no coração do bispo, para fazer com que muitos de nós deixem de ser mendigos espirituais. Você não tem você ainda não tem a percepção de entender o poder que há em Deus na sua vida. Você não vai andar mais de cabeça baixa. Você não vai mais se curvar diante das dificuldades, que elas vão vir, mas você vai sobrevoar por cima de todas elas. Com a permissão do bispo Mário Porto, fique de pé. Eu quero concluir aqui, segundo o que Deus colocou no meu coração. Sabe o que essa mulher precisava? Ela precisava entender que o que mudaria a vida dela era quando ela colocasse o que de mais importante ela tinha nas mãos daquele que podia fazer. Porque tudo que me falta na minha mão continuará faltando. Eu vou repetir.
Tudo que falta na minha mão continuará faltando, mas tudo que me falta, se eu colocar na mão dele, nunca mais me falta novamente. Mas nós só vamos ter essa convicção: raízes e asas, fundamentos e propósito. Nós só vamos ter essa convicção se nós tivermos uma experiência que marque nossa vida de uma maneira sobrenatural.